Depois de tudo aquilo, Letícia se desculpou novamente. E isso trouxe algumas pequenas mudanças para as vidas deles. Eles pararam de falar sobre quando eles sairiam dali. Foi quase como se todos tivessem concordado em não tocar nesse assunto mais. E isso eventualmente trouxe mudanças ainda maiores nas vidas deles. Os dois garotos estavam brincando de espadinha com um pedaço de madeira. Rapunzel, vendo isso, pergunta o que eles estão fazendo. Letícia responde que eles estão treinando esgrima, o que deixa Rapunzel confusa. Então Letícia explica que isso é um autodesenvolvimento enquanto eles estão presos ali. Dessa forma, eles decidiram treinar sozinhos enquanto estiverem presos. Ben e Letícia concordam entre si e começam a falar como o treinamento deles é efetivo. Ben fala ainda que Rapunzel é muito diferente deles e não os entenderia, porque eles só sabem reclamar. Rapunzel foi com dor de cabeça e irritada, pois não era desse tipo de melhoramento que ela estava falando. Quando ela falou de melhoramento próprio, não era para fazer treinamento com espada ou treinamento físico. Era algo mais educacional. Letícia encara a irmã e decide que ela também deveria trabalhar em algo para melhorar. Como ela é uma nobre da família Serpente, ela deveria saber dançar na corte real. Stella nega a ideia mostrando a língua. Ela nem sabe como dançaria sem música. Letícia diz que ela nunca teve a oportunidade de aprender corretamente porque estava doente o tempo todo. Além disso, não é como se os instrutores sempre tivessem música tocando. Sem mais desculpas, pois Letícia já está arrastando a irmã. Ela deveria trocar de roupa para isso. Com as roupas trocadas, eles começam um treino. Letícia diz que sua irmã está indo muito bem, mas ela pede que ele não a distraia, senão ela vai acabar errando. Stella acaba se cansando, pois o Letícia está indo muito rápido. Letícia diz que esse é o ritmo certo. Ela é quem ficou cansada. Stella deita no chão, e Letícia fala que ela ainda precisa dançar com o Benya. Mas Stella faz birra por estar cansada. Letícia então vai até o Benya, pedir que dance com ele, o que irrita o Benya, e quase mata Rapunzel de tanto rir. Só que parando para pensar, eles precisam de um número par de parceiros, senão isso não vai funcionar. Então ele chama Rapunzel, que alega não saber nada sobre dança. Benya diz que então ela pode aprender. Eles irão ensiná-la. Rapunzel não entende por que deveria aprender, mas os olhinhos da Stella já estão brilhando com a ideia, e ela pede para Rapunzel se juntar a eles. Letícia apoia a ideia, já que eles precisam dela para ter um número par de parceiros. Animada, Stella diz que precisam trocar a roupa da Rapunzel. Rapunzel percebeu que tudo que a Stella quer é vestir ela como uma boneca. Letícia diz que o Benya também deveria trocar de roupa. Agora, com o vestido de festa, Rapunzel está se sentindo estranha. Alguém diz que combina perfeitamente com ela, deixando suas bochechas vermelhas. Benya estende a mão para ela, e assim eles começam a dançar. Benya instrui a relaxar e deixar a música fluir pelo corpo. Ele diz para ela imaginar que eles estão em um salão de dança, e a música tocando. Mas é muito difícil para Rapunzel imaginar. A puxando para perto, Benya diz que isso é só porque é a primeira vez dela. Corado, ele diz para ela relaxar os braços e olhar nos olhos dele. Benya acabou de pedir para ela olhar nos olhos dele? Rapunzel pensa que é exatamente essa parte difícil. Esse não é o Benya que ela conhece. Letícia diz que ela não está tão ruim para a primeira vez. Ela pode praticar o quanto precisa e pode pisar no pé do Benya o quanto quiser. Foi assim que a Rapunzel aprendeu a dançar no romance? Apesar de ser de origem baixa e filha da babá, Rapunzel sempre aparecia nos bailes com os irmãos Serpente. Ela sempre estava lá para ofuscar a alta sociedade. Obviamente, isso fez os outros nobres rangerem os dentes de desprezo. Mas para tirar Rapunzel da festa, eles precisavam se tornar inimigos da família Serpente. Esse era o poder que a Rapunzel tinha. Muitos meses depois, a estação mudou. Gradualmente, eles se acostumaram a morar na torre. Mas ainda houve momentos em que eles ficaram incrivelmente doentes e cansados de tudo. E toda vez que eles enfrentavam esses momentos, eles pensavam em um novo jogo para jogar. Na brincadeira da vez, Benya era o agiota, Stella, a mulher do agiota, e Letícia, o cara endividado, depois de pegar dinheiro emprestado. Rapunzel apenas observa tudo aquilo de longe, meio chocada com o tipo de brincadeira que eles estão tendo. Stella vê ela e pergunta quando ela chegou, mas ela acaba espirrando.
Vendo que a Estelle está resfriada, Rapunzel a agasalha. Os meninos ficam apenas olhando aquele momento fofo entre as duas, e eles pensam que realmente está frio. Letícia sugere que eles pratiquem espada para ver se aquece, mas Benya diz que o irmão vai desaparecer se treinar mais. Eles não têm muito para se manter aquecidos, então Rapunzel acha que seria melhor se eles se movimentassem para aquecer um pouco. Eles têm apenas um fogão, e não podem queimar livros como Benya sugeriu, pois o fogo poderia se espalhar. Eles evitam lavar as roupas, pois elas iriam congelar ao invés de secar. E os banhos se tornaram um luxo que eles não podiam pagar, pois tinham que economizar lenha. Mas a maior preocupação era a Estelle. Manter a higiene era importante, mas pegar resfriados era um grande problema. Letícia diz que eles não têm escolha, mas ninguém entende nada. Ele então pula em direção ao Benya. As meninas estão sem entender o que está acontecendo, mas pelo visto o Letícia está usando o irmão para se aquecer. Irritado, Benya tenta afastar o irmão. Ele prefere congelar até a morte do que abraçar o Letícia. Letícia diz que isso é uma coisa muito dura de se dizer. Ele então vai chorando para a irmã, mas ela manda ele ir embora, pois ele fede. O que destruiu Letícia. Se tremendo, ele diz que todos eles são... Mas então ele envolve todos em um abraço, dizendo que não vai desistir. Rapunzel pensa que ele é muito difícil de lidar, mas pelo menos faz um pouco menos de frio quando eles se abraçam. Estelle e Benya não estão felizes com a situação, mas Letícia apenas sorri enquanto abraça todos. Isso é uma bagunça. Nisso, a mão do Benya e da Rapunzel acaba se tocando. Rapunzel diz que as mãos dele estão muito frias, e Benya diz que as mãos dela são como gelo. Mas a gente sabe que tudo isso é só desculpa para ficarem de mãos dadas. Pelo menos isso fez Rapunzel se sentir um pouco mais quente. Enquanto eles dormiam, o tio das crianças apareceu. Rapunzel acordou e se perguntou se estava sonhando. O tio pergunta o que está acontecendo, e Rapunzel percebe que não está sonhando. É realmente Jerome. Ainda dormindo, Estelle reclama de frio. O tio então pede para Rapunzel ir ali sem acordar as crianças. Rapunzel não sabe quantos meses passaram desde a última vez que ela o viu. Essa é a primeira vez que eles dormiram juntos. Então por que ele tinha que vir agora? Foi erro da Rapunzel, já que ela deveria ter mandado eles para seus quartos à noite. Ela até deixou o fogão ligado, o que poderia ter causado muitos problemas. Rapunzel achou que Jerome viria só depois do inverno, já que ele não aparecia há meses. Mas ele ficou chocado ao ver seus sobrinhos envolvidos com a plebeia. Isso significa que o Jerome ainda tem algum afeto pelos sobrinhos. Talvez o choque que ele sentiu antes possa fazer ele querer tirar as crianças dali. O tio pede para ela explicar com as próprias palavras o que aconteceu. Rapunzel só está se perguntando como ela poderia persuadir ele a libertar as crianças. Vendo que a Rapunzel não disse nada, ele supôs que ela sabe que cometeu um erro. Ele estava completamente errado sobre ela. Ele achou que ela e a mãe dela sabiam que não deveriam passar dos limites. Não importava quão bem eles a tratassem. Mas ele estava errado. O que ela estava pensando quando... Ou melhor, como ela ousa dormir junto dos sobrinhos dele? Ou esse era o plano dela esse tempo todo? Se tremendo toda, Rapunzel pensa que foi ele quem os trancou ali sem contar nada. Então ele não está em posição de culpar ela por nada. Ele pede para ela não se enganar, pois a única razão pela qual ele a colocou com eles foi pela Estelle. Ela é igual à mãe. Só porque o irmão dele e a esposa mostraram favor, não significa que ela pode sonhar em ter os sobrinhos dele. Rapunzel diz que isso é um mal-entendido. Ela então começa a atuar. Enquanto lágrimas saem dos seus olhos, ela diz que, como ele pode ver, está muito frio à noite. Eles não podem deixar a Estelle pegar um resfriado. Ela sabe que não deveria ter feito isso, mas não há nada que eles possam fazer ali. Ela sabe que é só por causa dele que ela pode servir alguém como a Estelle de qualquer forma. Jerome ainda se preocupa com a dignidade das crianças. Então isso significa que ele não se virou completamente contra elas ainda. Eles ainda são muito jovens, então a única coisa que eles podem fazer é manter o tio satisfeito enquanto aguardam a chance deles. Ela continua a situação, dizendo não ter ensino. A única coisa que ela sabe fazer em dias frios é ligar o fogão, já que ela não tem outros talentos. Os jovens mestres e a senhorita são verdadeiramente gentis. Eles emprestam aquelas roupas quentes a ela por ela mal merecer vesti-las. Rapunzel não pode nem confrontar a pessoa que é realmente culpada. Jerome aparece só para os enganar e fugir com o rabo entre as pernas. Então, ele não deveria insultar a mãe dela. Ela então pergunta por quanto tempo eles terão que ficar ali. Jerome suspira
e de saber que deve ser difícil. E mesmo com as dificuldades, os sobrinhos ainda cuidam da serva. Rapunzel concorda com um sorriso nervoso. O tio então pede ajuda da Rapunzel. Eles trouxeram diversas coisas. Jerome manda o servo mover silenciosamente os itens para não acordar as crianças. Rapunzel fica aflita ao perceber que tem muitas coisas ali, já que isso provavelmente significa que eles ainda vão passar muito tempo ali. Jerome então manda Rapunzel colocar tudo para dentro. Essa foi provavelmente a resposta para a pergunta dela. Mas então ela percebe que a porta está aberta. Essa é a chance dela. Então ela começa a correr. Jerome manda ela voltar agora mesmo. Mas Rapunzel já está sentindo o gostinho da liberdade. Ela apenas precisa continuar correndo. Mais uma voz na sua cabeça pergunta para onde ela iria. Ela sabe que é impossível sair daquele lugar. Então ela recua. Jerome manda ela se apressar e mover aquilo. Ela pensa que deve estar ficando louco por estar trancado nessa torre por muito tempo. Jerome diz que não pode dizer quando, mas todos eles sairão daquele lugar em breve, não importa o que. Ele então pede para ela consolar e cuidar das crianças como tem feito até agora. E assim ele vai embora. Rapunzel quase se sente grata por ele ter dado aquelas coisas. Ela sabe que a esperança só os atormenta. Mas o que ele quer dizer com eles poderem sair dali em breve, não importa o quê? Ele está dizendo que vai tirar eles dali de alguma forma? Isso realmente funcionaria? Letícia então desce as escadas e fica impressionado com todas aquelas coisas. Ele questiona onde ela conseguiu aquilo. Rapunzel diz que parece que o tio dele passou por ali. Por agora, ele só precisa esperar pela oportunidade deles toda vez que Jerome for ali. Talvez ela tenha sido punida por simplesmente aceitar a situação, pois a pior coisa que se poderia imaginar acontece logo em seguida. O inverno chegou ao fim. Alguém estava acordando a Rapunzel. Vários meses depois, já era primavera. Stelle, com grandes olheiras debaixo dos olhos, veio avisar que Letícia e o Penha brigaram de novo, e dessa vez arruinaram a cozinha. Rapunzel disse que iria verificar. Jerome nunca mais os visitou depois de dar os suprimentos. Era como se cada momento que eles tivessem passado ali tivesse sido uma mentira. A condição das crianças se deteriorou rapidamente, e a condição da Stelle ficou particularmente ruim. Rapunzel encontra o Penha na gárgula. Parece que ele pulou o jantar. Penha questiona o que ele está fazendo ali, ao que Rapunzel responde que a Stelle contou para ela que eles brigaram de novo e estragaram a cozinha. Ela então pergunta se ele não se machucou. Penha responde que a panqueca da Stelle foi fatalmente ferida no processo, mas ele está bem. Então ela deveria ficar ao lado da Stelle. Rapunzel pensa que ninguém está bem. Se o Duque e a Duquesa alguma vez vissem seus filhos nesse estado, eles sentiriam uma dor no coração 1000 vezes mais dolorosa do que a que ela está sentindo agora. Rapunzel diz entender o Penha, mas ela também entende porque o Letias mudou. Então ela pede para ele não ser tão duro com o Letias. Irritado, Penha diz que o Letias nunca deveria agir assim. Ao contrário da Rapunzel e da Stelle, Letias é o herdeiro da família Serpente. Então, em momentos como esse, ele deveria unir e encorajar eles. Esse é o trabalho do Letias. E ainda assim, ela e a Stelle tentam muito não mostrar sua frustração. Essa é mais uma razão pela qual ele não pode perdoar o Letias por agir como um tolo. Penha tem se perguntado muitas coisas. Quem traiu eles? Por que eles querem manter eles vivos? E todas essas perguntas fizeram ele perceber uma coisa. Ele está completamente enjoado com a face de simpatia meio acabada deles. Eles tentam ser espertos com suas ideias medíocres, mas ainda assim eles são muito levados pelas emoções para realmente fazer algo. Eles realmente devem pensar que pouparam eles quando os aprisionaram ali. Mas eles apenas garantiram que a vida deles ali seja totalmente degradante. Então Penha vai usar as fantasias deles contra eles e fazer eles gostarem dele, já que eles ainda o veem como seu sobrinho jovem e fraco. Ele precisa de outras opções, já que não pode mais contar com Letias. Rapunzel sabe que eles sairão em 1 ano. Ela não sabe como, nem quem vai deixar eles saírem, mas o mundo nunca saberá que eles estiveram presos. O fato de que eles sobreviveram e saíram da torre será lembrado como se eles tivessem os poupado. E as pessoas que elaboraram esse plano conseguirão escapar de tudo que eles jogarem contra eles. Mas mesmo que eles não possam fazer nada sobre isso, alguém irá surgir para corrigir os erros. Porque é isso que um personagem principal faz. Penha achou que poderia confiar nos parentes que foram ao funeral, mas esse foi um erro dele. De agora em diante, ele nunca mais confiará em ninguém,
nem mesmo a família. Colocando a mão sobre a mão do Benya, Rapunzel se desculpa mentalmente, pois ela não pode contar essas coisas para ele no momento. Ela diz para ele não ser tão duro consigo mesmo. Todo mundo se sentiu preocupado e confuso durante o funeral. Ninguém jamais imaginou que isso aconteceria. Não é culpa dele. Os traidores que nos enganaram é que são os culpados. Mas ao contrário deles, Letias nunca faria mal a eles. Então Benya não deveria se culpar. O momento em que eles sairão daquele lugar será um momento miserável para eles, pois eles são os personagens secundários. O personagem principal do romance poderá aparecer para eles naquele momento como Salvador, e será o momento em que ele irá brilhar. Nada nunca é justo. Estela e Rapunzel estão dormindo juntas. Rapunzel está incomodada porque está muito quente. Mas então ela percebe que isso é porque Estela está ardendo em febre. Depois, Ben está trazendo água e um pano. Mas até agora, a febre da Estela não baixou nada. Rapunzel queria ter alguns medicamentos. E Ben sugere que ela faça uma pausa, pois senão ela pode acabar adoecendo também. Mas Rapunzel manda ele ir embora, já que ela está mais preocupada com a saúde dos irmãos. Mas, na verdade, ela está com medo de que algo aconteça com a Estelle enquanto ela faz uma pequena pausa. Estelle reclama de frio. Rapunzel não gosta de ver ela sentindo tanta dor. A febre da Estelle não está diminuindo nem um pouco, mesmo depois de aquecer o quarto o máximo possível. Em apenas 3 dias, as bochechas rechonchudas murcharam e revelaram suas maçãs do rosto. Os olhos dela se tornaram vazios e fundos, e o cabelo azul e cacheado dela perdeu o brilho e ficou seco. É como se ela estivesse morrendo. E se Estelle não melhorar e acabar morrendo? Rapunzel repete não diversas vezes em sua mente. O mordomo deve ter visto a nota que ela colocou na bandeja. Então como ninguém veio socorrer a Estelle até agora? Eles estão ignorando a mensagem de propósito ou alguém está as lendo? Eles não podem mais ficar esperando. Rapunzel tem que fazer algo. Ela tem que obter ajuda externa, mesmo que ela seja descoberta e morta por isso. Pelo visto, ela se escondeu debaixo do carrinho. O mordomo veio buscar o carrinho. Ele diz que as coisas estão ficando complicadas, e uma mulher diz se sentir da mesma forma. Os outros réus perguntam a ela por que ela continua vindo para aquela área. O mordomo diz para ela inventar algo e dar uma desculpa. Ela deve apenas dizer para eles limparem aquilo. A mulher diz que hoje é o dia do banquete, então não há tempo para isso. Eles já estão muito ocupados, então deveriam apenas se apressar. Dentro da mansão, os empregados estão arrumando as coisas para o tal banquete. E o carrinho é deixado em um canto. Rapunzel enfim sai de lá. Ela estava com medo que eles notassem por causa do peso dela. Mas felizmente o carrinho era grande o suficiente e o mordomo não foi sensível o suficiente para perceber. Mas ele teria notado se fosse o Benya ou Letias, porque eles são grandes. Pelo visto, ela está na sala de preparação do chá. Ela se pergunta se todos os outros estão no corredor. Se ela andar com essas roupas, será notada imediatamente. Então ela acha melhor trocar por outra coisa antes que a peguem. Ela se lembrou que eles guardavam alguns uniformes extras na gaveta. Então ela pegou um e vestiu. Agora ela está pronta para se passar por uma empregada. Ela está com um pouco de medo dos antigos servos ainda estarem por ali. Mas ela acha que a maioria deles já deve ter ido embora. Ela ouve a agitação dos empregados para organizar o tal banquete. Mas só agora Rapunzel percebeu isso. Ela acha que isso é bom, já que eles não irão notá-la se estiverem ocupados. Mas ela precisa encontrar o Jerome o mais rápido possível. Ela então se pergunta se deveria procurar outra pessoa ao invés do Jerome. Só que ela chega à conclusão de que pode ter pessoas que querem se livrar deles completamente. Então talvez seja melhor procurar o Jerome primeiro. O banquete enfim começa, e Rapunzel vê Jerome na festa. O banquete não está parecendo muito diferente do que ela se lembrava. A única diferença é que os verdadeiros mestres daquele lugar não estão ali. Naquele mesmo momento, Estelle está morrendo no último andar da Torre do Sino, enquanto Ben e Letias estavam lentamente sufocando de medo e ansiedade. Eles são os verdadeiros mestres que merecem ter essas coisas. Aqueles mentirosos. E ainda assim, Jerome é o único que pode ajudá-los agora. De repente, Rapunzel nota que tem alguém vindo. Isso é ruim, pois eles vão encontrá-la se ela ficar ali. Ela se pergunta quem poderia ser. Se for o mordomo... Mas não é ele. É o menino loiro que foi até a varanda. Obviamente, a Rapunzel seguiu ele. Ela se esconde atrás de umas flores. E analisando o cabelo loiro dele e seus olhos roxos profundos, ela pensa que se seu palpite estiver certo,
Mas então seus pensamentos são cortados por alguém procurando um príncipe. Alguém desachar teve se ele subir nas escadas. E ouvindo isso, o menino loiro diz que eles vão encontrá-lo se ele continuar ali. A Rapunzel pensa que sabia que ele era o príncipe herdeiro, vulgo o personagem principal do romance. Mas ela não pensou que o conheceria assim. Se ele vai participar do banquete, então essa é a chance dela de ir até ele e pedir ajuda, pois o príncipe herdeiro pode salvá-los. Mas como ela deveria explicar tudo isso? Ela deveria se apresentar primeiro? Mas alguém pode subir ali e parar ela. De repente, alguém a segura. É o Jerome, que nervoso pergunta sussurrando o que ela está fazendo ali. Como ela saiu daquele lugar? E o que ela está tentando dizer para o príncipe? Rapunzel também começa a sussurrar que ela estava tentando encontrar ele e ela só queria perguntar para o príncipe onde Jerome estava. Ela então pede que ele os ajude, pois a Estelle está morrendo. Confuso, o tio pergunta o que ela está dizendo. Ao que Rapunzel responde que a Estelle está com febre tem 4 dias. Ela precisa consultar um médico imediatamente, pois senão ela irá morrer. O tio parece ficar muito nervoso ao ouvir sobre a Estelle. Ainda assim, ele empurra a Rapunzel para dentro da torre, enquanto a xinga, e diz que irá matá-la. Os meninos, ouvindo isso, logo vão ao auxílio dela. Letícia pergunta o que aconteceu com ela. Rapunzel explica que foi contar ao Jerome sobre a situação da Estelle. Ela foi pega, e o mordomo arrastou de volta para lá. Os meninos perguntam a respeito do tio, e Rapunzel responde que ele foi ver a Estelle. Será que agora que a Estelle está doente, eles finalmente vão conseguir sair dali? Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Deixe seu like, um comentário e até a próxima!